Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Começam a valer hoje medidas restritivas impostas pelo governo do estado para conter o avanço da pandemia. A maioria do comércio deve fechar logo mais às 9 horas da noite. A operação visa coibir a aglomeração no centro histórico da capital. Os flagrantes do descumprimento de medidas de prevenção contra a Covid-19 em Caxias. E ainda, 13 mulheres grávidas já perderam a vida para a Covid-19 no Maranhão. Especialistas alertam para os cuidados com as futuras mães. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa mostrando a ação que vai fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas determinadas pelo governo do estado aqui no Maranhão. O Arthur Oliveira está acompanhando, está no Centro Histórico aqui de São Luís, tem informações para a gente. Oi, Arthur, boa noite para você. É isso, boa noite, Hugo, boa noite a todos que assistem o Jornal da Difusora. Sexta-feira, mas não é uma sexta-feira comum. As imagens aqui do Centro Histórico de São Luís provam isso, porque começam a valer hoje as medidas para tentar coibir, né, a proliferação da Covid-19. Inclusive, tem uma ação aqui acontecendo para observar se os bares, se os estabelecimentos comerciais vão realmente fechar na hora em que o decreto do governo do estado estabelece. Eu falo agora com o delegado Joviano Furtado, que é um dos envolvidos nessa ação. Boa noite, delegado. Boa noite. Outros órgãos estão envolvidos, certo? Exatamente. Está também a Blitz Urbana, a Polícia Militar, o comandante está também participando dessa operação. E o objetivo maior é fazer cumprir o decreto. Do governador, já fizemos um trabalho inicial, onde conscientizamos as pessoas de que exatamente 21 horas todos os estabelecimentos devem estar fechados, inclusive os carrinhos dos vendedores ambulantes, e também já fizemos um trabalho em relação a som, tinha alguns som ligados, a gente já pediu que desligasse, e está sendo uma operação de forma pacífica, conscientizar as pessoas de que eles precisam colaborar, não se aglomerarem e usarem máscara, mas o que se observa aqui, lamentavelmente, aqui o universo de muitas pessoas sem máscara. Quais punições podem ser aplicadas a quem não cumprir as determinações? Pessoal, com relação à máscara, porque eu vejo no decreto não tem nada que vá punir, mas a pessoa pode ser desobediência, pode até ter o seu estabelecimento interditado. Então, tudo isso, mas pelo trabalho que está sendo feito, pela conscientização, acreditamos que não faz ser necessário usarmos desses meios. Agora essa ação ocorre aqui no Centro Histórico da capital, vocês também têm outros ambientes em vista na cidade? O objetivo dessa ação é no centro da cidade. Então aqui, outros locais, já tivemos no Mercado das Tulhas e prosseguimos até em outros locais que ficam aqui nessas proximidades. Exatamente esperamos que possamos conscientizar essas pessoas que a doença está bem ativa e que ele pode trazer complicação, que a gente observa que tem muitos jovens. Esse jovem pode tranquilamente estar acometido do vírus e levar para os seus familiares e outras pessoas. Ok, muito obrigado ao delegado Joviano Furtado. Voltamos ao estúdio com você, Hugo. Obrigado, Arthur, pelas informações ao vivo aqui no Jornal da Difusora. E o governo do estado divulgou mudanças nesse decreto, inclusive, que entrou em vigor hoje em todo o estado. Alguns horários, por exemplo, foram ampliados. O decreto foi anunciado nesta quarta-feira e limita o horário de funcionamento em diversos estabelecimentos que podem abrir das 9 da manhã às 9 da noite. Eventos como shows, festas e sessões de cinema estão suspensos até 14 de março. Que nós fizemos aí, o governador Flávio Dino ouviu o comitê científico, ouviu os poderes públicos e ouviu a classe empresarial para construir o decreto 36531, que faz a regulamentação dessa restrição, e nesse decreto ele delegou à Secretaria de Indústria e Comércio poderes para que nós ouvíssemos segmentos da sociedade, segmentos econômicos, e flexibilizássemos caso achássemos assim que esse seria o entendimento. As alterações não são uma surpresa. Após reunião com prefeitos e outras autoridades na segunda-feira, o governador Flávio Dino informou que mudanças poderiam acontecer observando as dificuldades econômicas de cada setor econômico do estado. Com a flexibilização, academias, panificadoras, creches e berçários podem abrir às 6 da manhã.
O horário de fechamento permanece às 9 da noite. Serviços de delivery de alimentação podem começar às 6 da manhã e devem encerrar às 11 da noite. Farmácias, serviços médicos e veterinários podem funcionar 24 horas por dia. Muito especificamente no caso dos postos de gasolina, eles vão sim ficar abertos 24 horas, porque nós temos ambulância, carro de polícia, as pessoas que às vezes precisam fazer uma viagem de urgência e precisam do posto aberto. No caso das conveniências de postos, não. Essas conveniências devem encerrar às 9 horas da noite e serão fiscalizadas. Caso aconteça de alguém burlar essa regra, as multas estão aí e serão aplicadas. Com relação à questão das escolas, no específico da creche, nós observamos que as pessoas vão continuar trabalhando, mesmo de 9 às 21 horas. Então é necessário ter a creche para aqueles funcionários que precisam deixar os seus filhos ali assistidos. E a Prefeitura de São Luís anunciou hoje que a tradicional Feirinha São Luís vai ficar suspensa até o dia 28 de março por conta do momento da pandemia de Covid-19 vivida na cidade, no país inteiro. A Feirinha São Luís é realizada todos os domingos na Praça Benedito Leite, no centro histórico aqui da cidade, e oferece, como você sabe, uma variedade de comidas regionais, produtos artesanais, enfim, uma ampla programação. Agora, olha só, um homem ateou fogo na tarde de hoje em uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro do São Cristóvão, aqui em São Luís. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito jogou gasolina na porta da agência e acendeu fogo. Ele foi contido por seguranças que atiraram na perna dele e que foi encaminhado, inclusive, ao Hospital Socorrão 2. Em depoimento à polícia, o homem disse que tomou a atitude porque não conseguiu receber o auxílio emergencial. Que pena, né? Rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver os dados da pandemia aqui no estado e ainda os flagrantes de descumprimento de medidas de prevenção contra a Covid-19 em Caxias. Até já. De volta e é hora de atualizar os números da pandemia aqui no estado com os dados que foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números já estão aqui para a gente na tela. Números totais de casos confirmados da doença no Maranhão desde o início da pandemia até agora, chegando a 221.481. Novos casos nas últimas 24 horas, 597. Número de pessoas com a doença em tratamento ou em casa ou em hospitais chega a 10.584. O número de recuperados passando de 206.600. O número de mortes chegando à marca de 5.201. E o número de pessoas que morreram nas últimas 24 horas, somente aqui no Maranhão, chegando a 39, um dos mais altos. Vamos acompanhar também a taxa de ocupação de leitos de UTI, tanto na capital quanto em algumas regiões aqui do estado. Números de leitos de UTI, a porcentagem chegando a 90,5%, taxa bastante preocupante também aqui na capital São Luís, e em Imperatriz chegando perto dos 100%, em 96,72% mais uma vez. Nas demais regiões do estado, a taxa é de 72,12%. E apesar de especialistas afirmarem que o país está na pior fase da pandemia desde o início até agora, você viu inclusive os números comprovando isso, tem muita gente que ainda insiste em não cumprir com as medidas de prevenção. Em Caxias, são vários os flagrantes pelas ruas da cidade. Há 5 anos, o Antônio Carlos ganha vida como mototaxista. Não parou durante a crise sanitária causada pela Covid-19, mas é cuidadoso ao transportar um passageiro. A gente não pega um passageiro sem a máscara, só pega se for com a máscara. Se for com a máscara, não pega não. Medida que deveria ser geral, mas ainda é possível flagrar pessoas circulando pelo centro comercial sem o item essencial, a máscara, ou usando de forma inadequada. O relaxamento destas medidas sanitárias é cena comum em Caxias. A gente percebe o que as pessoas não estão mais mantendo o distanciamento, o uso de máscara. A gente percebe que algumas pessoas nas ruas saem sem estar usando.
festas clandestinas ocorrem na zona rural, como mostra neste vídeo. Tem uma faixa de uns 5, 6 mil pessoas aqui, ó. Segundo informações, a festa teria acontecido no povoado Barriguda. Após reunião envolvendo os poderes públicos e também a classe empresarial, ficou decidido que até esta sexta-feira a Comissão Permanente de Saúde do Legislativo deverá enviar um relatório contendo medidas restritivas. O objetivo é tentar controlar a pandemia aqui no município. Até lá, a vigilância epidemiológica conta mesmo com a boa vontade da população. Que as pessoas atentem à situação que estamos vivendo, né? Não é só Caxias, é todo o Brasil. A gente vê que o número de casos de Covid tem só aumentado. Só no mês de fevereiro tivemos mais de 500 casos positivos em Caxias. É um registro alto e a gente ainda sabe que tem subnotificações, né? Pois é, mesmo assim tem gente que insiste em não se conscientizar. Hora da previsão do tempo para amanhã. A gente começa com a capital São Luís, tem previsão de muitas nuvens durante o dia, com chuva, inclusive, a qualquer hora. As temperaturas aqui pra gente, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Já em Presidente Dutra, a gente tem a previsão de chuva rápida também durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Codó, sol com algumas nuvens e chove rápido também durante o dia e a noite. As temperaturas variando entre 23 e 34 graus por lá. Hora do Giro de Notícias. A Polícia Civil deflagrou hoje na região metropolitana de São Luís a Operação Infância Sem Medo, que visa combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes na capital. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a maioria das vítimas dos criminosos são menores de 14 anos. A Polícia Militar de Caxias conseguiu apreender um dos criminosos, que juntamente com outros comparsas fizeram um arrastão na tarde de ontem em alguns estabelecimentos comerciais aqui no município. A polícia conseguiu encontrar com esse criminoso a arma, uma motocicleta e parte dos produtos roubados. A Polícia Civil mantém as investigações. Hoje, a Diocese de Imperatriz decidiu reforçar ainda mais as medidas que estão sendo adotadas desde o início da pandemia pela Igreja Católica para evitar o contágio entre os fiéis. Estão suspensos, portanto, reuniões de grupos, movimentos e conselhos pastorais, além das confissões individuais. A Diocese deu total liberdade aos párocos para avaliarem as condições locais e decidirem a suspensão ou não de missas e celebrações presenciais. Os idosos e as crianças são orientados a acompanhar as missas por meio remoto, como já vem sendo transmitido desde o início da pandemia. Agora o intervalo. Daqui a pouco você vai ver que 13 mulheres grávidas já foram vítimas da Covid-19 aqui no estado. Até já. De volta, e a Câmara Municipal de Imperatriz decretou luto oficial após a morte do ex-vereador José Carneiro dos Santos, na madrugada de hoje. O ex-vereador e presidente da Fundação Cultural de Imperatriz, José Carneiro dos Santos, o Buzuca, morreu na madrugada desta sexta-feira. Ele estava internado no Hospital Carlos Macieira, em São Luís, para onde foi transferido no dia 25 de fevereiro. Buzuca foi eleito vereador pela primeira vez em 2008 e reeleito em 2012. Depois que encerrou o segundo mandato, voltou a assumir uma das cadeiras no Palácio Dorival Pinheiro de Souza no dia 1º de janeiro de 2021, após disputar o cargo pelo Democratas e alcançar 1.310 votos nas eleições do ano passado. No dia 9 de fevereiro, ele deixou a Casa de Leis para assumir a presidência da Fundação Cultural. A Câmara Municipal de Imperatriz decretou luto oficial. Nós perdemos um irmão, um amigo. Está de luto a Câmara Municipal de Imperatriz. Buzuca tinha 52 anos e era natural de Itaguatins, no Tocantins. O prefeito Assis Ramos também lamentou a morte do ex-vereador e ex-presidente da Fundação Cultural. Buzuca, além de ser um secretário meu, um aliado político, mas principalmente um amigo, né? Que eu fiz há tempos, aqui um dos primeiros amigos que eu fiz quando cheguei aqui em Imperatriz. Ele foi quem me deu o título de cidadão imperatrizense.
Agora, olha só, desde o início da pandemia, 13 mulheres grávidas morreram vítimas da Covid-19 aqui no Maranhão. 2 casos, inclusive, foram registrados essa semana. A ciência ainda não identificou o risco maior de mulheres grávidas com coronavírus. E é justamente por essa falta de estudos que os cuidados precisam ser redobrados. A família da Jéssica vai ficar maior. Grávida, a apresentadora anunciou a gestação no programa de Natal do Tudo de Bom. Que para 2021 vai ter Jéssica Lima de barrigão. Junto com a barriguinha, felicidade e realizações de gerar uma vida, as preocupações também têm crescido, principalmente as relacionadas à saúde do bebê. Por isso, ela redobrou os cuidados para evitar o contágio da Covid-19. E o que eu faço é evitar aglomerações, não saio de casa para aniversários, para restaurantes, eu faço tudo dentro da minha casa. Evito o máximo possível de contato com pessoas que não são do meu dia a dia, que não estão inseridas no meu dia a dia. Com os estudos ainda em desenvolvimento, não há confirmação sobre uma maior vulnerabilidade de mulheres grávidas em relação à Covid. Mas é justamente por não ter protocolos específicos que os cuidados precisam ser intensificados. Os dados em gestantes ainda são muito poucos. No início acreditava-se que realmente a gestante não fazia parte do grupo de risco, não representaria um fator de risco para a gravidade do Covid. No entanto, reconhecendo que a gestante e a puérpera se enquadram num grupo de risco para doenças virais pulmonares, o Ministério da Saúde incluiu esse grupo também como grupo de risco para a Covid. Segundo um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, ao longo da pandemia, 225 casos de Covid-19 foram diagnosticados em gestantes e 43 em puérperas, que são mulheres que estão amamentando. Além disso, nesse período, 13 mulheres grávidas morreram vítimas da Covid-19 aqui no Maranhão. Aquelas com comorbidades associadas ou não à gestação, a síndrome hipertensiva da gestação ou a portadora de diabetes da gestação ou não, essas sim representam um grupo de risco para a Covid-19 e essas precisam uma atenção melhor e especial. A orientação nesse momento é que as gestantes permaneçam fazendo pré-natal. O protocolo para quem está infectada é diferente, mas é importante para resguardar a saúde da mulher e do bebê. Essa gestante ela vai passar pelo isolamento, que é o isolamento que a doença ela precisa acontecer, no caso o isolamento social. Esse isolamento ele é feito monitorado, essa gestante precisa ser monitorada durante esse isolamento. Todos os contatos delas têm que ser rastreados para identificar outros casos de Covid entre familiares e contatos. Mas a gente entende com os estudos realizados que essa doença ela vai acontecer normalmente, ela vai ser tratada e, na grande maioria dos casos, ela vai ter a cura e vai continuar tranquila o momento da gestação. Olha, antes de encerrar, uma notícia de esperança. Teve alta no Hospital Materno Infantil o recém-nascido Bento, que perdeu a mãe, Luana Gurgel, vítima da Covid-19, um dia após o parto de urgência na segunda-feira. O pai do bebê, Cairo Yuri, pelas redes sociais, agradeceu à equipe do Hospital Regional Materno Infantil. O caso ganhou repercussão no estado depois que Cairo fez um apelo solicitando a transferência da esposa grávida de 8 meses de Imperatriz para São Luís em uma UTI aérea para continuar o tratamento contra a Covid-19. Infelizmente, a mãe não resistiu às complicações da doença. As reportagens dessa edição, você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico aqui de São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite para você e até amanhã.